Salve galera, tudo bem? No ar, mais um vídeo do seu canal Papo Nada Sério. E essa semana com um tema muito, mas muito especial e merecido também. Vamos saudar, reverenciar, aplaudir os nossos mestres de ontem, de hoje e de sempre. Os nossos queridos professores. Você tem lembrança dos seus primeiros professores? Eu tenho, de alguns deles sim. Com certeza muitos já passaram em nossas vidas. Todos eles são muito especiais, mas tem aqueles que marcaram um pouco mais. E todos nós trazemos aqui, na nossa mente, uma lembrança especial de cada um deles. Não é verdade? Pois hoje o vídeo ele vai trabalhar basicamente alguns aspectos importantes. A origem do 15 de outubro, por que todo dia 15 de outubro dedicamos a homenagear essas pessoas ímpares na vida de cada um de nós. Tá? A real condição deles ao longo da história, principalmente aqui no Brasil, e a atual conjuntura, onde todos eles precisam lidar com essa realidade que nós temos das chamadas aulas remotas, uma vez que a pandemia do coronavírus afastou alunos e professores do seu convívio habitual nas escolas e nas salas de aula. E aí, preparado para assistir esse vídeo? Vocês vão gostar, hein? Mas antes, como sempre, peço a vocês que ainda não é inscrito no nosso canal, que por favor, se inscreva, vai lá e não esquece de assinar ou de apertar o sininho de notificações para estar recebendo toda semana, tá? Mais uma notificação de um novo vídeo que nós estamos trazendo. No final, aperta lá o like para dar força a esse canal e também, muito importante, os seus comentários. E hoje você vai ter a oportunidade de comentar lá na parte de comentários sobre as experiências que vocês tiveram desde a sua tenra idade, desde pequeno até agora. Quem ainda é pequeno tem essas experiências legais com algum professor, vocês queiram citar, homenageá-lo, parabenizá-lo através do nosso canal, façam deixando lá os seus comentários, beleza? Já já a gente volta com o vídeo da semana, a origem do 15 de outubro na história do Brasil e de cada mestre que passou, ainda passa e passará nas nossas escolas e nas suas salas de aula. Até já, hein? (15 de outubro). Esta é a data que nós nos acostumamos a prestar nossas devidas homenagens aos grandes mestres, nossos educadores, nossos professores. Mas vocês sabem como foi que surgiu essa data específica para que nós possamos fazer menção a essas grandes figuras que fazem parte das nossas vidas? Pois bem, lá da época do Império. Olha, não é a série não, viu? Mas de fato, quando Dom Pedro I, ele decretou ou baixou o primeiro decreto imperial que tratava especificamente da educação no Brasil. Olha, isso foi tratado sim. E esse decreto chamava a atenção justamente para o ensino básico, que naquela época era chamado de ensino elementar ou fundamental. E ele determinava alguns pontos importantes. Primeiro, que todas as cidades, vilarejos e lugares deveriam ter uma escola de ensino básico. Então, quando esse decreto foi baixado, alguns aspectos foram determinados, além desse primeiro que eu citei para vocês. Outros, se determinou basicamente que tipos de matérias deveriam ser ensinadas, que os alunos deveriam de fato estar frequentando essas escolas, determinava inclusive a forma de remuneração dos professores e como estes deveriam ser contratados. Acreditem, esse decreto existiu, beleza? 15 de outubro de 1827, certo? E aí aquela questão, o que deveria ser ensinado? Aos meninos, basicamente, leitura, letras, o ensino de matemática com as 4 operações obrigatórias e noções de geometria. No caso das meninas, infelizmente elas não tinham o embasamento necessário para ter as mesmas condições, porque na época, de fato, era um retrocesso muito grande, tendo em vista que hoje todos fazem parte do processo educacional. Mas naquela época as meninas infelizmente eram privadas daquilo que era ensinado aos meninos. As meninas tinham que aprender as chamadas prendas domésticas, que era cozinhar, costurar, passar, lavar. E noções de economia em si,
por isso ensinava um pouco mais de matemática para elas também. Mas o básico que era direcionado aos meninos não era direcionado às meninas. Infelizmente isso aí acontece. Bom, foi com base nesse decreto, tá, de Dom Pedro I, lá de 15 de outubro de 1867, que um professor paulista chamado Samuel Becker, lá em 1943, ele decidiu propor um dia específico para que pudessem descansar e ao mesmo tempo refletir um pouquinho sobre o andamento do ano letivo. Agora, por que isso? Porque o calendário escolar nessa época, principalmente o segundo semestre, era muito pesado. Ele ia de 1º de junho até 15 de dezembro, com apenas 10 dias de férias que eles tinham para poder descansar. E a rotina era muito pesada. E aí, pensando no decreto de Dom Pedro, ele vai e especifica, gente, que tal a gente então tirarmos um dia para reflexão e até para descanso, e até para a gente lembrar um pouquinho sobre nossas atividades. E aí ele sugeriu o 15 de outubro. E olha, deu certo. A escola em que ele ensinava, né, fez essa programação e no dia específico, tanto os professores como os alunos trouxeram de casa lanches, doces, para que eles pudessem fazer uma grande confraternização naquela ocasião. E aí, gente, incrível, isso se espalhou, né, e ficou determinado no discurso do professor Becker que anualmente esse encontro deveria acontecer, deveria ocorrer, certo? E assim ficou. E o sucesso foi tão grande que em pouco tempo isso se espalhou pela cidade e também pelo Brasil inteiro nos anos seguintes, tendo em vista que, de fato, essa ideia ela permeou e, de fato, trouxe algumas vantagens interessantes para aqueles professores que queriam ser lembrados, mas, acima de tudo, queriam ter um certo alívio, um certo descanso. E aí, para surpresa de todos, no ano de 1963, tá, 14 de outubro de 1963, um decreto federal, o 52.682, determinou, de fato, que esse dia fosse reconhecido como uma data para feriado escolar. E aí, sobre a frase célebre do professor Becker, professor é profissão, educador é missão, esse decreto visava, de fato, trazer uma dignidade maior à vida dos professores. Tanto que uma das justificativas utilizadas para que esse dia, de fato, ocorresse, está descrito nesse decreto nas seguintes palavras: para comemorar condignamente o Dia do Professor, os estabelecimentos de ensino farão promover solenidades em que se enalteça a função do mestre na sociedade moderna, fazendo participar os alunos e as famílias. Então está aí, ó, a origem inicial do 15 de outubro, que permeia a época do Império, apenas como um decreto que determinava o ensino básico no país, né, que virou, praticamente mais de 100 anos depois, uma ideia para que se houvesse, de fato, uma celebração em homenagem a esses mestres tão merecidos. Mas a grande questão é, de fato, há o que se comemorar? Será que os professores, principalmente hoje, são realmente reconhecidos pelo esforço, pelo trabalho que eles desenvolvem para educar seus filhos, suas filhas, aqueles que ainda virão? Precisamos refletir bem nessa questão. Qual é a condição que os professores têm hoje para poder, de fato, serem lembrados? Com boas perspectivas ou com nem tantas perspectivas que os façam realmente ter motivos para comemorar? Já já te traz esses pontos aí também. Agradecer. Mas, de fato, chegamos à grande questão. Há o que se comemorar hoje? De fato, os professores estão sendo devidamente reconhecidos pelo grande esforço que eles fazem? Bom, quando nós falamos de reconhecimento, não falamos apenas do salário, que é muito importante para a sobrevivência, para a preservação deles, mas lembramos, logicamente, todo um processo histórico, de tudo que aconteceu desde a fundação do país até os dias de hoje, desde os nossos primeiros educadores, os jesuítas, passamos diretamente pelos nossos acadêmicos. Mas a questão da valorização vai muito mais além. Vem a questão de reconhecimento
tá? Na questão emocional, na questão física, tá? Em tudo aquilo que promove o melhor acesso e desempenho no trabalho desses profissionais tão importantes na formação de outros profissionais. Porque quando você vê um engenheiro, um advogado, um economista, seja qual for a profissão, né, que nós encontramos exercida por cidadãos na sociedade, eles passaram diretamente nas mãos de um professor, desde as séries iniciais até a universidade. Mas por que existe tanto contraste hoje no país com relação aos recursos materiais, né, emocionais e de acesso desses professores, desses profissionais às áreas em que eles devem atuar? Porque existe uma inversão na questão, já que nós estamos falando de salário, salarial no país, onde aqueles que promovem a formação de base não são tão bem reconhecidos financeiramente em termos de remuneração, como são aqueles que formam o chamado profissional de determinada área. Precisa haver, de fato, uma reflexão acerca desses aspectos para que nós possamos ter, né, uma educação melhor promocionada que vise justamente dar à base aquilo que ela realmente merece, o devido valor, para que nós possamos formar, né, além de pessoas que terão um conhecimento específico em determinadas áreas, cidadãos que estarão sempre conscientes dos seus direitos e também dos seus deveres. Mas a base é essencial. Se ela não for valorizada, quem está lá em cima para receber aqueles que serão futuros formados passam a reclamar, como nós temos visto hoje, né? O grande desequilíbrio nessa questão da educação. Por quê? A base não é valorizada, não se tem o apetrecho, a formação devida para aqueles alunos que vão passar pelo ensino fundamental 2, vão para o ensino médio e chegam na universidade com uma defasagem de conteúdos muito grande, o que vai prejudicar o seu desempenho lá na base de formação. E os professores lá da base de formação não vão conseguir dar continuidade, porque aquilo que eles precisam passar é como um processo de continuação. Eles vão ter que voltar um pouquinho atrás para tentar dar àquele aluno noções do que ele não teve, tá, nas fases anteriores na sua formação como aluno, né, como acadêmico. É necessário que haja de fato isso. E por parte do governo, uma atenção maior. Quando de fato se fala na questão de investimentos, a última coisa que se pensa é na educação. Se fala em promover a segurança, se promover a economia do país, se promover outros campos que são essenciais, mas a educação, que é o pilar das sociedades, acaba sempre esquecida de governo após governo. De fato, hoje os educadores, os grandes profissionais, não têm muito a comemorar, porque acabam batalhando, lutando pelo reconhecimento de seus direitos primordiais e, acima de tudo, por uma melhor qualidade na educação do país, o que anos e anos de luta acabam não trazendo. E não falo apenas de hoje, da atualidade, falo já de uma resta grande, né, que vem se arrastando desde o início do século XX até os dias atuais. E chegamos à realidade desse ano especificamente, né, onde a educação parece que virou de cabeça para baixo. Ela já não vinha bem das pernas e através ou por causa, né, desse quadro pandêmico, né, que se alastrou pelo mundo inteiro, a educação também foi afetada drasticamente. E no país, no Brasil, nem se fala. Quem já ouviu falar de aulas remotas? Só quem conhecia basicamente esse expediente eram as pessoas ou os acadêmicos, né? Os estudantes da universidade, os professores em si. Mas os professores do ensino básico, ensino fundamental, fundamental 2 e médio, tiveram que conviver com essa realidade, com essa coisa nova de ter que dar aula através dos recursos visuais e tecnológicos advindos da internet. Pois é, gente, ninguém estava preparado para isso. E o que é pior, infelizmente, nem todos passaram a valorizar os esforços que os professores fizeram e ainda continuam a fazer para passar esses conteúdos. Então imagina, sem uma formação devida, caindo de paraquedas numa situação como essa que ninguém esperava, né?
estou dizendo que as outras áreas estavam preparadas, ninguém estava preparado. Mas parece que quando as coisas ficam ruins, para a educação é bem pior. E nós sentimos isso na pele, de fato. Alunos desinteressados, né? Colegas tendo que buscar recursos, maneiras para tentar trazer ao aluno algo novo que fosse interessante e que evitasse essa fuga. Que, na verdade, mesmo antes da pandemia, nós vimos situações como essas. Tendo que lutar todos os dias para evitar alguns problemas sérios que passaram a marcar a educação no país, principalmente a questão da evasão escolar. E, no advento do coronavírus, infelizmente, muitos se aproveitaram dessa situação para justificar, né, a sua não presença, mesmo para assistir às chamadas aulas remotas. Podemos dizer que os nossos educadores são, de fato, heróis. E se eles existem, estão aí. Está provado que todos aqueles que se esforçaram e ainda continuam se esforçando ao seu melhor dia a dia para promover uma educação de qualidade para os seus alunos, ainda têm feito da educação a porta aberta para oportunidades futuras, mesmo que aqueles que deveriam zelar por ela acabam não zelando, que são as autoridades, são os nossos governantes, que deveriam pensar no investimento maior para ajudar tanto educadores como educandos a promoverem para si a boa educação e principalmente o senso de cidadania. De fato, não há muito que comemorar, mas os poucos frutos que são colhidos, de fato, trazem para a gente aquela sensação momentânea do serviço, do dever cumprido naquele momento, mas sempre a certeza de que a luta, de que o trabalho árduo vai continuar. Professor é profissão, educador é missão. Gente, valeu aí demais pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado, tenham matado a curiosidade, mas ao mesmo tempo reflitam um pouquinho sobre as nossas próprias atitudes, primeiro como educador, depois como educando, uma vez que todos nós, mesmo os mestres, continuam aprendendo, porque a vida é uma grande escola. Toda e qualquer situação que nós nos confrontamos é um momento para continuarmos a aprender. De fato, nesse momento, eu presto uma homenagem devida, digna e merecida àqueles que foram no passado meus educadores, continuam sendo hoje meus educadores e no futuro também, enquanto vida a mim restar, terei a oportunidade de continuar a aprender. A vocês, o meu sincero agradecimento, o meu eterno respeito e também o meu aplauso. E para vocês, galera, que acompanharam até agora o vídeo, lembre-se que na próxima semana estaremos de volta com mais um vídeo do nosso canal Papo Nada Sério, dando continuidade à série A Saga Holandesa no Nordeste do Brasil. Está chegando ao final. Espero que vocês estejam acompanhando e estejam gostando. Valeu? Mas por hoje, curtam aí o vídeo, deixando o like, comentem no final, prestem essa homenagem devida aos seus mestres, tá? Deixando comentários lá na parte dos comentários do vídeo. Beleza? Beijo para vocês, um abraço, bom restante de semana e até a próxima quarta-feira com mais um vídeo da semana do canal Papo Nada Sério. Tchau!